Fala aí, pessoal! Mais um vídeo aqui do canal do Investidor Qualificado. E no vídeo de hoje eu vou falar de um dos maiores fundos imobiliários de shoppings do Brasil. É o 20 Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário da 20 Compass. O ticker dele, famoso VISC11. Então, você que ainda não me segue, não está inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, clica no sininho para quando eu soltar vídeo novo aqui, você já receber em primeira mão. Não deixa de curtir esse vídeo e compartilhar com outros investidores, porque eu acho que tem um movimento legal acontecendo aqui que pode ser uma boa oportunidade para você. Então fica aqui até o final e vamos lá para vocês conhecerem melhor o que está acontecendo com o VISC11. Então, é um fundo. Aí, ó, peguei o último relatório gerencial que foi divulgado agora no mês de agosto, referente ao mês anterior de julho, e aí vou passar com vocês aqui algumas informações. Então, primeira delas, está aqui, ó, circulado. É um fundo imobiliário de 2014, pô, então já tem aí seus mais de 12 anos na praça, né? Então, bastante conhecido. Quase 350 mil cotistas, então é um fundo que tem muita gente aí investindo nele também, né? Olha só, no final do mês de julho, quase 350 mil pessoas. Então, olha só, outra informação super importante. Valor patrimonial da cota dele lá no final de julho, R$ 115. Quanto que ele estava sendo negociado no final de julho? 104. Final aqui eu vou mostrar para vocês quanto é que fechou hoje. Mas vocês já estão vendo que, opa, já tem um indicador legal de que ele está sendo negociado ali abaixo do VP, né, o valor patrimonial. Então vamos lá. Destaques aqui que o gestor trouxe para nós, que em julho o fundo distribuiu 84 centavos, então quer dizer, ele teve o resultado ali de 84 centavos por cota e distribuiu os mesmos, distribuiu tudo, né? Só que a boa notícia, opa, ele encerrou julho com um resultado acumulado de não distribuível em total de R$ 1,23 por cota. Quer dizer que ele pode utilizar ali para futuras distribuições futuras, né? Então isso é muito bom, porque o fundo gerou um resultado legal, distribuiu tudo e ainda tem reserva lá. E olha só, ele assinou um MOU, para quem não sabe, é uma sigla em inglês para Memorandum of Understanding. Então quer dizer, é um memorando para uma outra parte ali para poder fazer uma negociação. Então, o VISC11 está falando, olha, eu vou vender participação em 9 ativos, quer dizer, em 9 shopping centers que ele tem ali no portfólio dele. Então, o que eu vou mostrar para vocês ali. E isso totaliza 573 milhões de reais, que pode, se concretizada, gerar ali um lucro líquido, ali um caixa, né, para distribuir, de R$ 1,21 por cota de ganho de capital líquido para nós cotistas dele. Então, eu acho que é um bom negócio, né? Pô, vai trazer um resultado, mas vamos ver ali, né? E, ao mesmo tempo, ele está fazendo um aumento de participação num shopping lá no Rio Grande do Norte, chama Midway Mall, de 12,43%. Quer dizer, ele tinha ali quase 1% e está aumentando para quase 12,5%. Mas vamos lá que a gente vai entender melhor o que está acontecendo. Aqui o gestor fala, né, do cenário macroeconômico, né? Então, a inflação americana lá está num nível realmente ainda desconfortável, né? A gente teve a última reunião do Fed no final do mês de julho, que manteve os juros nos Estados Unidos na banda lá entre 3,5% e 3,75%, né? Tem se falado ainda, o mercado está divergindo, né? Se por acaso na próxima reunião do Banco Central Americano em setembro, se vai precisar subir os juros ou não, tomara que não suba, porque se os Estados Unidos sobe os juros, você já sabe, né? O dinheiro todo do mundo migra para lá, e aí lá a renda fixa americana pagando mais, o dinheiro vai para lá, lá também na renda variável tem os estoques, né? As ações das Big Techs, as maiores empresas de tecnologia do mundo, como Apple, Nvidia, Google, Microsoft, enfim, aí o dinheiro vai todo para lá. O que acontece aqui com a gente, né? Fica sem fluxo estrangeiro, que é o que está acontecendo neste mês de agosto. Os gringos venderam bilhões de reais aqui da Bolsa Brasileira e aí o gringo está indo embora, a Bolsa Brasileira perde atratividade, né? E é o que a gente está vendo aí, queda forte nesse mês de agosto
de 2026. Mas vamos lá, a gente também está em dúvida, né? Agora, hoje que eu estou gravando esse vídeo, saiu a inflação do mês de julho, ela veio ali baixa, né? Comparado com os últimos anos, só que o mercado esperava um pouco menor, né? Veio 0,07, o mercado esperava 0,03. Enfim, então a gente, pelo último Boletim Focus, está prevendo ali mais um corte da Selic esse ano para 13,75, só que no final das contas ainda é muito juros, né? Muito, a renda fixa continua atrativa no Brasil e isso entra em confronto aqui, né, com os fundos imobiliários, que é o que eu estou falando para vocês hoje, especificamente do VISC11. Então, renda fixa pagando bem, ninguém quer correr risco em renda variável nos fundos imobiliários, que é o que a gente está vendo, o IFIX, principal índice aí de fundos imobiliários, caindo bastante também, e vou mostrar para vocês esse efeito no VISC11, tá? Mas vamos lá, falando de cenário macroeconômico aqui, aí ele vem falando aqui do atualização sobre o desempenho do fundo. Notícia boa aqui, né? Olha só, ele trouxe aqui as vendas das mesmas lojas, né? Que é SSS, Same Store, e aluguel dessas mesmas lojas apresentaram crescimento. Opa, então a gente está vendo que a operação, né? Os shoppings estão indo bem. Isso é um bom indicador aqui para a gente, investidor de fundos imobiliários. Outra coisa que também ele falou, ó, o portfólio do fundo apresentou um crescimento de 11,% no NOI caixa por metro quadrado. Tá vendo aqui, ó, as vendas também, quanto às vendas, apresentaram um crescimento de 12,5% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Então, quer dizer, a operação dos shoppings aqui do VISC11 estão indo bem. Isso que é importante, né? Aqui quando a gente analisa um imóvel. E aí, vamos falar lá daquela transação, né, que ele está assinando ali um memorando para potencial venda de 9 ativos. Ele trouxe quais são esses ativos aqui, então são esses 9 aqui, né? E dos 9, 7 ele fala que ele vai zerar a participação dele, tá vendo? Então no Boulevard Shopping lá no Rio vai vender os 40%, lá no Rio ele vai vender os 7,5% do Center Shopping, em Natal ele vende os 20%, Shopping Cristal em Curitiba, já fui muito nesse shopping lá, quando eu morei em Curitiba, vendeu os 17,5% dele, Recife também, e ele só está diminuindo aqui a participação em 2 shoppings, né? Aqui no Prudent Shopping, no Shopping Gran Viana, lá em Cotia, interior de São Paulo. Então, isso aqui é a transação que ele está fazendo. E aí, ele fala, olha só, por que eu, como cotista aqui do VISC11, estou gostando desse movimento? Porque ele está falando o seguinte, olha só, se eu vender essas 9 participações aqui, né, 7 total ali, manter em 2, eu vou aumentar o meu NOI em 6,4 aqui, ó, tá vendo? Então vai melhorar. As vendas por metro quadrado, né, no mês vão subir. E a taxa de ocupação, que é o quê? Né? A vacância ali dos shoppings, vai diminuir 0,6 pontos percentuais. Então, hoje, a vacância do fundo aqui do VISC11 está em 5,9, né? Então ele está com uma taxa de ocupação de 94,1 e vendendo esses ativos aqui, ele fica com 94,7. Opa, então ele está fazendo um bom negócio. Ainda mais que ele vai gerar mais dinheiro ali, vai poder distribuir mais para a gente, vai aumentar, quem sabe aumentar as distribuições, então, né, eu acho que está sendo um bom negócio. E ao mesmo tempo, ele comunicou ao mercado ali no final do mês de julho que ele tinha um CRI, né, uma posição como credor de um CRI aqui, de uma participação no Midway Mall, um shopping lá no Rio Grande do Norte, que aí ele está fazendo uma reorganização societária. Em vez de ficar com esse direito de receber do CRI, ele está convertendo em aumento de participação de 0,95, que era muito pouco, né, para quase 12,5%. Então, está fazendo esse movimento ali também agora. Vamos ver se vai concretizar aqui. E aí, olha só, vamos falar aqui agora, ele trouxe aqui a DRE dele, né? Eu já comentei lá dentro, lá no início, que ele está com uma reserva aqui.
Mas olha só, pessoal, vamos falar aqui, ó, a gente que é investidor gosta aqui de ver isso, né? Histórico de distribuição. Quanto que o fundo vem distribuindo por cota para cada cotista. Então a gente pode ver que lá no ano passado, né, o mesmo período aqui, ó, abril, maio de 25, ele estava no 80 centavos, depois ele subiu para 81, que foi até o final do ano de 2025, e ele começou esse ano subindo para 84 centavos, que é bom, que ele mostra que o gestor vem fazendo um bom trabalho aqui com relação a distribuição, né? Ele está fazendo movimentos ali, a operação está melhorando e está distribuindo mais para a gente. E olha a melhor notícia aqui. Olha só, ele solta um guidance, né? Quer dizer, uma projeção ali para o final do ano de 2026, de que agora ele está distribuindo aqui a banda menor de 84 centavos, mas que ele pode distribuir até dezembro desse ano, até o final desse ano, 90 centavos. Opa, então isso é muito bom, né? Então a gente está vendo uma projeção de aumento de distribuição ali dos rendimentos para nossos cotistas, né? Então, opa, tá tudo certo aqui com o VISC 11, mostrou aqui, né? Ele está trabalhando ali com a cota no final aqui do mês de julho, que ficou a R$ 104,05. Ele faz um comparativo aqui da rentabilidade desde do início ali do fundo que eu mostrei para vocês. Ele mostra aqui os últimos 10 anos. Enfim, é um fundo bastante líquido, né? Ele tem um valor de mercado ali de 3 bilhões de reais. Pô, é muita coisa, né, pessoal? 3 bilhões de reais, quase 350 mil cotistas. Enfim, tem um volume médio negociado ali de 4 milhões e 300 mil. Então, quer dizer, se você quiser ali vender suas cotas, todas as suas cotas no mesmo dia, você consegue vender tranquilamente. Ele tem ali, já falei aqui, quase 347 mil investidores, cotistas, né? E olha só, qual que é aqui, como é que está a carteira dele hoje? Ele tem ali em imóveis 4 bilhões e 300 milhões em imóveis. Tem mais 152 milhões ali que estão em aplicações financeiras, só que, atenção, dívida. O fundo tem dívida de mais de 1 bilhão, ali, ó, 1 bilhão 172 milhões de dívida, que são obrigações de imóveis que ele já comprou. Então, ele vem e mostra aqui, olha, o fundo possui obrigações, né, essa dívida, referente a aquisições prévias de 1 bi 172, considerando as parcelas a pagar do Shopping Paralela, fundo imobiliário, BH Shopping. Eu conheço muito bem o BH Shopping. É um shopping da Multiplan de alta qualidade aqui na zona sul de Belvedere, de Belo Horizonte, que fica ali no bairro Belvedere, quase na divisa com Nova Lima, ali com Vila da Serra. Então é um shopping de alta qualidade, com público A, com lojas, né, que antigamente, né, ali as lojas mais embaixo eram lojas um pouco mais populares, e o BH Shopping ao longo dos anos foi construindo mais andares ali para cima e colocando só loja, né, restaurante muito bom, lojas excelentes ali, né, com um ticket médio maior, mas ali o fundo aqui fala que na hora que ele tira o que ele tem aplicado, ele tem mais 1 bilhão ali, 1 bilhão e 20 milhões de dívida ainda. Então, o que a gente pode ver aqui? Olha, ele tem desde dívida que está IPCA mais 6, mais 7, né? Que assim, PCA ali em torno de 4,5, 5, mais 6, 7 aqui de PCA, né? Enfim, dá 12, 13% ao ano. Ele tem CDI mais 1,85, né? Isso aqui, vamos dizer, preocupa um pouco, né? CDI ali 13,90, mais... Então, enfim, isso aqui dá mais de 15% ao ano, né? Uma dívida alta, né? Enfim, enquanto a Selic continuar alta, mercado, a economia vai continuar travado, né? Então, a gente precisa urgente melhorar essa economia aí. Enfim, então aqui eu trouxe para vocês como é que estão aqui o cronograma das obrigações do fundo, tá vendo? Então, 2027, ele tem muita coisa para pagar no próximo ano, mas aqui ele fala, né, qual que é a projeção do caixa dele. Então,
Ele fala, ó, a gestão está focada em gerar liquidez com o objetivo de proporcionar maior conforto de caixa para os próximos anos, por meio de venda de ativos, que é aquele memorando de entendimento que eu mostrei para vocês lá, e de uma nova emissão de cotas, sem descartar, contudo, a possibilidade de alavancagem. Então, quer dizer, ele falou, posso fazer tudo que está ao meu alcance, né? Posso vender ativos, né? Participação, posso vender shopping, posso emitir CRI ali, né? De fazer dívida, né? Para poder pagar as atuais, enfim. Então, o gestor deixou, olha, posso fazer tudo que eu quiser para poder continuar fazendo essa gestão. Mas, enfim, na hora que a gente fala aqui de indicadores operacionais, eu já falei com vocês ali, né, o NOI, né, que é o Net Operating Income, né, vem melhorando, as vendas vêm aumentando, isso é bom para o shopping ali, fluxo de veículos, né, então o fundo imobiliário de shopping ganha dinheiro também muito com estacionamento, né, ele mostra aqui a inadimplência, os descontos, né, a gente vê que está aqui na faixa de 1,8, está igual ao mesmo período do ano passado. Enfim, então o shopping, o VISC11, aqui, ó, a taxa de ocupação, já falei para vocês também, está em 94%, né, 6% de vacância. Vem basicamente em linha, né, vem piorando levemente ali nos últimos meses, né, mas acho que é um pouco do retrato da nossa economia. E para a gente concluir aqui, olha só, então os principais shoppings que tem hoje compõem o VISC11. Trouxe para vocês, ó, Prudente Shopping, lá em Presidente Prudente, interior de São Paulo, Porto Velho, Porto Velho Shopping, Campinas, ali interior de São Paulo, Shopping Praia da Costa, lá no Espírito Santo, Shopping Paralela na Bahia, BH Shopping aqui em BH, que eu já falei, Shopping Estação em Curitiba, Pantanal em Cuiabá. Então, quer dizer, tem um shopping aqui no Ceará, os caras estão bastante diversificados. Isso que é bom, né? Você, com ali R$100 aproximadamente, você já consegue comprar uma cota desse fundo imobiliário e ser cotista de vários shoppings no Brasil inteiro. E aí, para a gente concluir aqui, vou mostrar para vocês como é que está a cota agora, no dia 11 de agosto, está fechando o mercado, olha só. Como é que está o gráfico aqui do VISC11? A cota vem caindo aí no ano, 4,81%, sendo negociado ali pouco mais R$103, só que no início do ano, quando o mercado estava na euforia ali no primeiro trimestre, por dois motivos, né? Muita gente falou assim, como um seguidor aqui, no YouTube comentou. Ele falou, oxe, então provavelmente é baiano, né? Ele falou assim, como é que a Bolsa chegou a quase 200 mil pontos com o Lula e agora falando que o problema é o Lula? Vamos lá, pessoal, dois fatores. Primeiro, no primeiro trimestre deste ano de 2026, a gente não tinha guerra, né? Então, estava uma euforia no mundo e tal. Então, tinha um fator geopolítico, macroeconômico, estava indo tudo bem. Então, não tinha nessa questão lá de fora pegando aqui no Brasil. Hoje, a gente está nessa guerra, esse lenga-lenga, vai e volta ali, um ameaça o outro, enfim. Toda hora tem ataque, para e volta. E outra coisa é que no primeiro trimestre, o Flávio estava pau a pau ali com o Lula. O mercado estava apostando que a gente teria uma mudança aqui, uma rotação, né, saindo à esquerda e entrando à direita. Então, nesse período ali, a gente pode ver aqui no gráfico, olha, o VISC11 lá em 27 de fevereiro chegou a valer R$ 113,20 e hoje está aí, já caiu quase R$10 a cota, né, que eu estou gravando esse vídeo. Então, assim, tem fatores externos e internos, né? Então, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou cotista do VISC11, não é recomendação de compra, mas eu acho que quem está com visão de longo prazo e caixa, comprando agora, na minha opinião, como investidor qualificado, está fazendo um bom negócio. Não posso recomendar nada, mas é a minha opinião como cotista e investidor. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curte aqui, comenta se você é cotista dele e até o próximo vídeo do canal. Tchau!